Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um JP Saúde. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta profundamente a saúde e a qualidade de vida de milhões de mulheres, a endometriose. 1 em cada 10 mulheres aqui no Brasil sofre com a doença. São cerca de 7 milhões de brasileiras. No mundo, já são mais de 190 milhões de diagnósticos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por muito tempo, a dor feminina foi normalizada, especialmente durante a menstruação. Mas dor intensa não é normal e precisa ser investigada com seriedade. Para a gente conversar sobre este assunto, recebemos hoje a doutora Flávia Porcino, que é mastologista e também ginecologista, e a doutora Débora Pádua, que é fisioterapeuta pélvica e também sexóloga. Doutoras, muito obrigada pela participação aqui de vocês no JP Saúde. Queria começar aqui com a doutora Flávia, bem do comecinho mesmo. O que é a endometriose e como ela surge no nosso organismo? Soraya, muito obrigada pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse tema tão relevante, como você disse, que afeta a saúde e a qualidade de vida de tantas mulheres. A endometriose, para começar, ela é uma doença inflamatória que pode acontecer no corpo da mulher e que depende de um hormônio chamado estrogênio, que é um hormônio que a gente começa a produzir no início da nossa puberdade e essa ação se estende durante o nosso período reprodutivo. A grande questão é que a endometriose, ela é a detecção de células e de focos da nossa camada que menstrua, que normalmente fica dentro do corpo do útero, quando essas células se encontram dentro da cavidade abdominal ou mesmo dentro da cavidade torácica. E isso pode dar muita dor, que pode ser essa dor cíclica, como você comentou, durante a menstruação, ou uma dor que perdura ao longo de todo o mês e impacta a qualidade de vida de forma muito intensa por causa desse sintoma que muitas vezes não é validado. Agora, doutora Flávia, por que, que é tão importante a gente falar sobre a dor na menstruação com mais seriedade, A gente sabe, nós mulheres, sempre escutamos que sentir dor é normal, não tem problema, toma um remédio aqui, vai passar. E até por isso muitas mulheres deixam de abordar essa situação, enfim, com suas médicas, enfim, até na conversa social, O que acontece? As pessoas, elas estão acostumadas, principalmente as mulheres, a sentir dor. Então, é aquela coisa que é cultural. Já a mulher, ela suporta muito mais dor do que os homens, Ou pelo menos isso é cultural, não necessariamente é fisiológico. E a gente vai levando isso. E principalmente quando se fala da menstruação, é algo que até pouco tempo atrás não se falava muito sobre o tema. Era um tabu. Então, era um tabu, então a menstruação, a mulher iria sentir dor mesmo e a cólica era normal e você coloca uma bolsinha de água quente e vai levando e assim foi se normalizando essa dor de uma forma que não deveria ser e a endometriose surgiu justamente com essa mudança nossa de estresse, Tem uma coisa que é mais inflamatória do que o estresse. Então, aquela coisa de... Hoje as mulheres são infinitamente mais estressadas do que eram. Tem muito mais obrigações, muito mais atividades, muito mais coisas. Então, acaba piorando ainda mais essa endometriose. A dor acaba vindo com uma intensidade muito maior e ela acaba suportando. E na sua especialidade, inclusive, como fisioterapeuta pélvica, você sente essa demora na procura, pelas mulheres para detectar essa dor, para elas entenderem que isso pode ser de fato um problema? Sem dúvida. Então, demora-se muito tempo para descobrir a endometriose. As mulheres, elas, como a gente estava conversando antes aqui, elas demoram e elas vão pulando de médicos em médicos, muitos médicos, e as pessoas não conseguem aceitar que aquela dor é uma dor além. Não é uma dor que é suportável, não é simplesmente uma dorzinha de cabeça que ela toma um remedinho e continua a vida dela. Não, é uma dor que ela tem que parar a vida para
voltar a sentir aquela dor, porque ela passa do que a mulher consegue suportar, ela se torna insuportável. Então ela vai em busca de muitos médicos, mas demora muito tempo para o diagnóstico. E assim, não é uma coisa tão difícil de se ter o diagnóstico hoje em dia, mas ainda assim a gente tem muitos profissionais desatualizados quanto a essa parte e não pedem os exames necessários, né? Doutora Flávia, também percebe isso, que há uma certa vergonha das mulheres em abordar esse assunto? Sim, sem dúvidas. E eu acho que a vergonha, ela passa pela falta de espaço e de acolhida tanto da sociedade, amigos, parentes, quanto das equipes de profissionais de saúde, que para criar um espaço para essa dúvida, né, para essa queixa ser trazida e investigada, a mulher tem que se sentir bem para falar. E muitas vezes a gente está esbarrando num termo que chama gaslighting médico, que é a não valorização ou menosprezo da queixa real da mulher por não ser palpável nesse caso, né, que é a dor do outro, quando ela procura ajuda. Então, sem dúvida, em termos de endometriose, essa dor pélvica ela pode começar na primeira menstruação, 12, 14, 15 anos, enfim. E a média de idade do diagnóstico dessas mulheres é aos 30 anos. Ou seja, isso já teve um impacto... Uma vida inteira, né? De saúde mental, de sexualidade, em termos de trabalho muito grande. Inclusive, a gente vai ouvir agora um relato, né, de uma história real da Ana Paula Viscomi, que inclusive é a paciente aqui da doutora Flávia e que tinha esse histórico de dores bastante intensas e só recentemente descobriu que era endometriose. Há 3 meses ela passou por uma cirurgia e conta como que foi esse processo e o que mudou na rotina dela. Vamos ouvir. O pior episódio da endometriose foi em novembro de 2024. Toda vez eu tinha dor, só que essa dor foi muito intensa, tão intensa, que eu cheguei a desmaiar. E eu fui às pressas ao pronto-socorro, perdi os sentidos e voltei a mim horas depois do pronto-socorro. Fizeram uma nova bateria de exames e viram que a endometriose tinha aumentado os focos. Por isso essa dor tão intensa que eu não suportei, que cheguei a perder os sentidos. E aumentou também o tamanho dos miomas. Daí então voltei rapidamente com a doutora Flávia, que foi maravilhosa, entendeu a minha situação e eu até pedi desculpas para ela, eu devia ter focado mais em mim, eu não foquei, não tava tendo uma vida ativa, totalmente sedentária e comendo muito mal, então isso também contribuiu, né, para que aumentasse e as dores se intensificassem. Ela já, com a equipe maravilhosa dela, já promoveu, já foi atrás da questão de operar, né? E conseguiu o máximo que ela conseguisse retirar os focos da endometriose e os miomas. Depois da cirurgia, foi muito bom, assim, o pós-cirúrgico também não é doloroso, e até hoje ela me acompanha, né? Eu fiz agora em fevereiro, hoje... que a gente está em maio, faz 3 meses que eu fiz essa cirurgia, eu não tenho mais dor, eu não tomo mais remédio, é tão bom você ter uma vida um pouco... E eu tenho uma vida mais saudável, porque eu agora parei para pensar em mim mais, e não só no trabalho. Então eu como melhor, eu faço atividade física, se possível todos os dias, para poder continuar levando uma vida mais saudável. É isso, obrigada para Ana Paula, né, que deu esse relato contando e compartilhando um pouco de história que com certeza deve ser de muitas mulheres que estão nos acompanhando no dia de hoje. E os sintomas que ela tinha, doutora, eram tão intensos, mas ela não dava atenção, porque talvez ela tivesse esse medo de chegar no médico e falar, eu tô sentindo aquela dor, mas aí o médico vai falar, é normal. Sim, sem dúvidas. E você vê que agora na atualidade, nós que trabalhamos, a gente quer tirar nota 10 em todos os aspectos da vida, né? Sendo que essa produtividade, positividade durante todo o tempo nos faz tirar o foco da própria saúde muitas vezes. Então, como a Ana Paula falou, é de arrepiar, né? Sim, ver como demais. É que isso muda a vida dela, da família dela, do futuro Ela dela. conseguiu se olhar também como mulher, se olhar né? como mulher, sim. Então, a gente pode ver que muitas vezes o discurso vem carregado de culpa, de sintomas depressivos. E como que não ter dor crônica, né, Débora? Não ter dor crônica melhora a qualidade de vida. É impressionante. Os sintomas da endometriose
são basicamente aquela dor intensa da menstruação? O que mais que a mulher pode sentir? Dor pélvica é um sintoma muito relevante e quando essa queixa é trazida para o médico, é muito importante que passe na cabeça essa hipótese de endometriose, porque precisamos fazer exames direcionados para essa investigação. E o que é mais relevante nisso tudo, né? É que os achados dos exames, os focos de endometriose, não necessariamente o volume, tamanho e distribuição tem correlação com o sintoma da paciente. Então, muitas vezes temos pacientes com poucos focos nos exames de imagem e que tem muita dor. Então, como você perguntou, pode ser essa dor menstrual, pode ser a dor durante todo o mês e pode também ter outros sintomas mais inespecíficos, como dor na relação, né, na penetração. Profundidade, né? Exatamente, que a gente chama de dor na profundidade, que às vezes a paciente não consegue precisar exatamente onde é essa dor, aí cabe ao médico, ao fisioterapeuta identificar onde ela é, ou mesmo muito desconforto para urinar durante a menstruação, sangramento evacuatório durante a menstruação e sintomas muito atípicos, mas que eu já tive, por exemplo, quando a gente tem foco de endometriose na cicatriz umbilical, a paciente chegar com essa queixa de sangramento através do umbigo, isso é muito raro, tá? Mas pode ser que alguém, né, tenha e não saiba o que fazer, acha que é alguma coisa mais grave. O foco de endometriose na cicatriz umbilical pode levar ao sangramento pelo umbigo durante a menstruação. Tá. E agora, doutora Débora, tem muitas pacientes que chegam no seu consultório com essa queixa de dor na relação sexual e aí você acaba encaminhando para outros médicos com esse diagnóstico de endometriose? Então, muitas vezes a gente recebe pacientes das duas formas. Pacientes que chegam pra gente e que o primeiro ponto é a fisioterapeuta. Então, muitas vezes a gente dá o diagnóstico que ela tem uma alteração funcional, mas a gente não dá o diagnóstico claro da endometriose. Geralmente, é muito comum ter a dor de profundidade. Então, a gente fala, olha, você já pesquisou a endometriose? Não. Olha, então nós vamos fazer toda essa parte de melhorar toda a tua função, de toda a tua musculatura. Se a gente perceber que ainda persiste essa dor de profundidade, então o ideal é que você volte na ginecologista e fale sobre a endometriose. Então, ela acaba depois voltando para a gineco e pedindo. E existe o oposto. Existe aquela que já tem o diagnóstico e já sabe. Porque o que acontece? Se ela tem um foco bem no fundo, onde durante a penetração vai bater nesse foco, ela acaba piorando e sentindo uma dor ainda maior. E aí, muitas vezes, o corpo dela reage com contrações de proteção. Então, quando ela chega na fisioterapia, às vezes ela não tem só alteração de profundidade mais. Ela tem alteração em todo o canal vaginal, porque ela foi reagindo com contrações de tentativa de proteger o corpo daquela dor. Então, muitas vezes está tudo alterado. Então, a gente tenta trazer a maior funcionalidade para esse canal e devolve ela para a ginecologista. E também tem aquelas que chegam para a gente como pós-operatório da endometriose, né? E também precisa fazer um trabalho de... Exatamente. Então, dependendo de como os focos que tinham, o tanto de aderências que ela tinha ali local, muitas vezes tem a indicação do pós-operatório ir para fisioterapia. Então, hoje a gente já recebe bastante paciente, né? Muitas vezes vem para a gente no pré, quando essa mulher já não consegue nem ser examinada mais de tanta dor que ela tem. Então, a gente melhora isso e vai para a cirurgia. E depois volta para a gente para o pós-operatório, para a gente deixar essa mulher o mais funcional possível e melhorar ainda o resultado do que foi feito pela médica. Agora, antes da gente falar de cirurgia, vamos falar de diagnóstico, né? Por que é tão difícil se chegar a esse diagnóstico? Casos em que a paciente demora, por exemplo, anos, como é o caso até da própria Ana Paula, né? Sim. Ela tem 35 anos e descobriu recentemente que tinha endometriose. A grande questão é realmente não se pensar em endometriose, porque o diagnóstico, ele se baseia na queixa da paciente, no exame clínico, como a Débora comentou. O ginecologista faz parte do exame de rotina dele, o exame do toque vaginal. Então, não é só coletar papo, examinar a mama. O toque vaginal permite que o médico perceba
como está a mobilidade do útero no exame de toque mesmo. E se você consegue sentir alguma nodulação, algum enrijecimento nestes locais de penetração, de profundidade, e isso corrobora a hipótese diagnóstica, né? Fala a favor se a gente precisa investigar aquilo. E os exames de imagem são relativamente simples e acessíveis, como o ultrassom transvaginal. Idealmente, quando a gente vai pesquisar endometriose, o ultrassom transvaginal, ele deve ser precedido de um preparo intestinal. Então, a paciente toma alguns laxativos. Então, é importante quando o médico for fazer o pedido, né, do exame de imagem, ter essa atenção, porque facilita a visualização de pequenos focos. E outro exame que é um pouco menos acessível, mas também muito bom para o diagnóstico, é a ressonância magnética de pelve, também com o preparo intestinal. Então, são exames que, dependendo de onde você está sendo atendido, são exames acessíveis, mas a gente não precisa ter necessariamente um achado muito exuberante de exame de imagem para validar a queixa da paciente e prosseguir com o tratamento para melhorar esses sintomas, que é o mais importante. Antes mesmo de se chegar a esse diagnóstico, que tipo de medidas que se toma, né? Para o paciente ter um pouco mais de qualidade de vida? Remédios mesmo? Sim, sem dúvidas. Então, quando a paciente tem dor pélvica e esse é um diagnóstico possível e provável, a primeira linha de tratamento vai depender se ela está no momento em que ela quer engravidar ou não quer engravidar. Porque a primeira linha de tratamento para mulheres que não querem engravidar é o bloqueio hormonal com pílula contraceptiva. Então, se ela quer engravidar, a gente tem que entender a extensão da doença. E como a própria Ana Paula comentou, mudança de estilo de vida é fundamental. Alimentação, atividade física, controle de estresse, mas o bloqueio hormonal é uma das nossas principais ferramentas de tratamento da endometriose. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu tenho um recado também importante para quem nos acompanha. Você quer saber se tem vivido em movimento? O STS pode te ajudar. Uma sigla em inglês para teste de sentar e levantar, o indicador de saúde. Mede quantas vezes você consegue se levantar em um período de 30 segundos. Embora mais comum a partir dos 60 anos, pode ser feito em qualquer idade e em casa mesmo. Sente-se em uma cadeira sem apoio para os braços, com as costas retas e os pés no chão. Cruze os braços sobre os ombros. Em 30 segundos, levante e sente o máximo de vezes que conseguir. Conte as repetições completas. O número ideal depende da sua idade e o histórico de saúde. E o resultado pode mostrar resistência, identificar problemas do coração, pulmão e, principalmente para os idosos, o risco de quedas. Mas alerta laranja. Especialistas afirmam que o STS não substitui o diagnóstico. Faça acompanhamento especializado. E aí, vai testar? Aproveite para colocar em prática. Até o nosso próximo quadro. Agora a gente falou muito de sintoma, né? A endometriose, é possível que a mulher não sinta nada e ainda assim tenha? E aí como que ela vai descobrir, por exemplo, se ela não sente nada? Ótima pergunta, ótima pergunta. Porque 10% das mulheres na idade reprodutiva tem focos de endometriose. Se a gente entrar com uma câmerazinha de laparoscopia na cavidade abdominal, a gente vai encontrar. Então, se a mulher não tem sintoma, é possível que ela passe uma vida sem saber e sem tratar, o que não traz impacto para a vida dela. No entanto, entre 20% e 30% das mulheres, quando começam a tentar engravidar e não acham nenhuma causa, encontram focos de endometriose. Então, isso é muito interessante, porque até então elas não tiveram sintoma de dor, mas em algum momento descobriram uma infertilidade, uma dificuldade de engravidar e descobriram focos de endometriose. Então, a gente trata de acordo com a queixa, com o achado e com o momento de vida da mulher. E aí, nesse caso específico de fertilidade, a cirurgia já é necessária ou não? É possível que sim, porque se a gente está diante de um diagnóstico de infertilidade, precisamos entender se essa mulher vai precisar ser submetida a uma cirurgia ou uma reprodução assistida, e depende da estratégia personalizada para cada uma. Tá. E aí depende também de cada caso. A cirurgia para
todas são necessárias, ou é possível tratar a endometriose com outro tipo de medicamento, ou enfim, com um DIU, por exemplo? Sem dúvidas. Então, no cenário em que a mulher não quer engravidar, a gente tem uma ferramenta muito ampla de medicamentos, né? Então, a mudança de estilo de vida, o bloqueio hormonal, o próprio DIU. A cirurgia, normalmente, ela não é a primeira linha de tratamento, a não ser em alguns casos muito específicos em que a gente tem a endometriose profunda, não superficial. Então, os focos de endometriose, eles podem ser encontrados no revestimento da cavidade abdominal, que a gente chama de peritônio, no revestimento dos órgãos de forma superficial também, ou na profundidade dos órgãos. Então, entrando na parede da bexiga, do intestino. Então, alguns desses casos que a gente chama de endometriose profunda passam a ter uma abordagem melhor cirúrgica, ou mesmo quando a gente tem grandes cistos de endometriose nos ovários, pode ter indicação cirúrgica também. E, além disso, a gente sabe que muitas mulheres que fazem um tratamento hormonal, 20%, 25% não tem melhora da dor. Então, a gente tem que pensar numa estratégia cirúrgica, muitas vezes, para essas pacientes. Para retirar esses focos de endometriose e ela poder voltar a ter qualidade de vida. Sem dúvidas. Esse é o foco, o tratamento da dor e dos sintomas dela. Doutora Débora, no seu caso, né, na sua especialidade, como a fisioterapia pode ser uma forma de tratamento também? Então, o que acontece? A fisioterapia, ela tenta diminuir toda a parte de inflamação que existe ali, as partes de musculatura, ligamentos, eles vão criando determinadas aderências, tanto pela endometriose quanto pela dor. Então, você vai modificando todas as estruturas. Então, imagina que ali existem tecidos que deveriam deslizar corretamente para que tudo funcione adequadamente. Quando existe a endometriose, isso muda. Então, você não consegue mais ter todas as mobilidades que você precisa de todos os tecidos. A circulação fica deficiente, a chegada de nutrientes, a própria inflamação que existe ali modifica tudo, trazendo dor não só na região, por isso que muitas têm dor pélvica em toda a região. Então, a fisioterapia vai tentar mobilizar tudo aquilo ali, vai tentar reduzir as inflamações também. Então, ele acaba ajudando, junto com as medicações, junto com bloqueios e tudo mais. E o que acontece também, algumas dessas mulheres que utilizam do bloqueio, muitas vezes pioram também a dor, porque às vezes diminui bastante a lubrificação do canal vaginal. Então, existem alguns sintomas aí de determinadas medicações. Então, às vezes a gente tenta amenizar o efeito dessas medicações também. Então, a gente tenta fazer algumas coisas bem local mesmo, parte abdominal, parte de assoalho pélvico, para que tudo ali seja trabalhado e comece a deslizar ali do jeito que deveria, então se tornando funcional. Bom, e junto com o seu trabalho, claramente mudança de hábito, né? Atividade física associada à fisioterapia vai trazer mudanças aí nesse sentido de dor, enfim, melhorar mesmo essa qualidade de vida. E entra muita coisa, né? Entra a parte de atividade física, entra a parte de alimentação. Muitas das coisas que a gente consome hoje são muito inflamatórias, muito sódio. Então, tem que ter todo um arranjo de toda a vida da paciente. E o que eu percebo? Que eu acho que isso é uma coisa importante para a gente dizer. Quando a mulher tem o diagnóstico, muitas eu percebo que elas ficam meio desesperadas com tantas informações, porque hoje também tem bastante informação e bastante informação desencontrada. Então, também é importante o profissional te dar as informações, né, de uma forma que acalme as pacientes. Não sei se você percebe isso também, né? De repente até buscar o que eu posso comer para diminuir o sintoma, a dor, ou enfim, até ia te perguntar em relação a isso. Será que esses diagnósticos aumentaram até mesmo pelos hábitos
alimentares hoje em dia? Muito provavelmente. Você concorda comigo, Flávia? Concordo. Porque são hábitos completamente diferentes. Do passado, exatamente. Exatamente. Só muitos produtos industrializados, enfim. E se você pensar em detalhes, né? De vez em quando a gente fala algumas coisas assim, mas é verdade. Você hoje tem um controle remoto que você não precisa ir até a TV. Você, no teu carro, você não precisa fechar o vidro. Sim. Então você aperta um botão. Então, assim, tudo que a gente tem hoje é completamente diferente do que se tinha. A gente quase não saía para comer fora de casa. A alimentação não eram alimentos rápidos e processados e tudo que a gente tem. Então, assim, tudo isso modificou. Só que eu acho que quando essa mulher recebe esse diagnóstico, ela precisa também ser muito bem amparada. Esses dias eu tive uma paciente que ela falou assim, eu recebi o diagnóstico e eu surtei. Como que eu não vou poder tomar minha cerveja mais? Então, ela ficou enlouquecida. E por um período de quase 2 anos, ela abandonou tudo. Ela não fez nada depois. Só depois de 2 anos ela falou, agora que eu processei tudo, agora eu tô bem para fazer o que precisa. Mas ela demorou um período. Então, assim, a pessoa tem que entender que existe um diagnóstico, mas existe tratamento, existe coisas para serem feitas, mas a mudança às vezes dói, né? A gente sabe que é uma doença que não tem cura, né, doutora Flávia? Acho que você pode até explicar um pouco mais pra gente. Apesar da cirurgia, enfim, dos tratamentos, essa mulher, ela pode ter de novo? A endometriose pode voltar? Sim, esse é um dos grandes desafios do tratamento da endometriose. Então, tanto o tratamento medicamentoso com um bloqueio hormonal que falha em algumas mulheres, ou que os sintomas voltam daí a 1 ano ou mais, a cirurgia também tem esse olhar específico de que o primeiro procedimento precisa ser bem efetivo, com a retirada de todos os focos ou da maior parte do volume da doença, para ter esse controle após. Então, um dos grandes desafios é manter a mulher sem dor nas suas diferentes fases de vida. Então, às vezes, no momento que ela não quer engravidar e depois que ela precisa tirar esse bloqueio hormonal para engravidar, os sintomas tendem a ficar mais brandos, né, depois da menopausa ou mesmo desaparecerem por conta dessa redução do volume de estrogênio que a mulher deixa de produzir nos próprios ovários, né? Mas se você for pensar, são décadas, né? Não é esperar até a menopausa para ficar sem dor, né? Sim. E tem alguns casos que as mulheres continuam com dor, não pelo mecanismo hormonal mais, mas como a Débora comentou, por essas aderências pélvicas, né? Essa inflamação crônica pélvica ao longo da vida, que os órgãos deixam de deslizar da forma ideal na cavidade abdominal e mantém essa dor. Então, realmente é um desafio, mas é possível o tratamento adequado com mudança completa da qualidade de vida da paciente após o tratamento. Isso é possível, a gente tem que manter isso em mente. E uma coisa que a gente não falou ainda, que também é muito importante, é entender a saúde mental dessa mulher. Não é isso? A gente está falando. E aí, até aproveitando essa deixa final, que o nosso tempo está terminando, queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo, que certamente podem ter se identificado, que receberam um diagnóstico ou que estão sentindo algum tipo desses sintomas que a gente pontuou aqui, uma mensagem de força, né, e de alerta, porque essa doença, enfim, essas dores todas têm cura, tem tratamento. Aliás, não tem cura, mas tem tratamento e pode trazer ali a qualidade de vida para elas de volta. Eu acho que o principal desse nosso bate-papo hoje é trazer informação, ensinar que a mulher deve valorizar os seus sintomas e realmente buscar ajuda, buscar validação de profissionais capacitados que consigam entender essas queixas e levar a hipótese para ser investigada e de tratamento de endometriose. É isso. Então, é um olhar para dentro de si e conseguir procurar ajuda, porque a vida pode ser muito mais leve depois de um tratamento adequado. Sem dúvida, a endometriose não é frescura, não é normal viver com dor constante, nem sentir vergonha de buscar ajuda. Informação, acolhimento e diagnóstico precoce fazem toda a diferença. Quero agradecer a doutora Flávia, também a doutora Débora, que esteve aqui conosco. Mais uma vez agradecer a Ana Paula, que dividiu a sua história com a gente, e a você que também nos fez companhia no dia de hoje. E se você perdeu alguma parte, quer rever outras
outras entrevistas também. O programa vai estar disponível no nosso canal ou também no aplicativo da Panflix para Android ou iOS. Se você tiver alguma sugestão também de tema, alguma dúvida, mande um e-mail para nós. É o saude@jovempan.com.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Jovem Pan Saúde. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.